Fala galera, eu sou o professor Ares e esse vídeo é para quem odeia física, mas vai fazer o Enem. A aula de hoje é sobre termometria, termologia ou simplesmente calor, energia térmica. Então vamos lá, vamos para a nossa sala de aula. Se você teve aula disso no ensino médio, não conseguiu entender, provavelmente você odeia energia térmica, mas isso cai no Enem. E no final da aula eu vou te explicar que isso não cai somente na matéria de termologia. Isso também cai em alguns outros exercícios aí, ele vem disfarçado nesse conceito de interdisciplinaridade do Enem. Então vamos tomar cuidado e vamos aprender tudo sobre termologia. Então, primeira coisa vamos dar nome, aí dar nomenclatura própria para cada tipo e cada conceito. Então a gente, ao invés de falar energia térmica, normalmente a gente vai falar em calor. Então, calor passa a ser o nosso nome oficial para energia térmica aí. Como eu disse na primeira aula, na aula inaugural, energia serve para dar movimento. Movimento para quem? No caso do calor, para dar movimento para as moléculas. Então, as moléculas se agitam e essa agitação representa um aumento de temperatura. Então, quanto mais agitadas estão as moléculas de um sistema, maior é a sua temperatura. Essa agitação, a gente viu que está relacionado com energia cinética. Então, quanto maior a energia cinética de um sistema, de moléculas, maior é a temperatura desse sistema, certo? Então, tem aqui três setinhas, uma equivalência. Então, energia cinética é equivalente à temperatura quando a gente fala de energia térmica, de calor. A gente tem que fazer aí três perguntinhas básicas quando começa a dar energia térmica, quando começa a dar calor. Primeiro, como que se dá a transferência de calor? Segundo, quais são os processos de transferência de calor? Terceiro, o que que acontece com o corpo quando ele recebe energia, quando ele recebe calor? Então vamos lá. Primeira definição, isso é uma lei física. O calor sempre vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou seja, quem tem mais energia cede para quem tem menos. Sempre. Isso vai acontecer em todos os casos na natureza. Então, tem aqui uma figurinha representando, isso é um termômetro. Eu não vou falar muito de temperatura hoje, vou deixar para aula de medidas, mas a gente vai usar a temperatura normalmente aqui em graus Celsius. Depois eu vou fazer uma aula só de medida de escalas termométricas aí, isso não é tão importante para o Enem, mas vou fazer uma para a gente saber como que se mede. Como o calor é uma forma de energia, ele vai ser medido em Joule também, como todas as formas de energia. Então a gente vai tratar aí calor como energia, Joule, beleza. Primeiro, como que se dá a transferência de calor? Então, a transferência de calor ela ocorre em três processos diferentes. Ela pode ocorrer por condução, ela pode ocorrer por convecção, ela pode ocorrer por irradiação. Quais são os processos? Tem alguns, vamos ver eles aí também. Tem aí processo de calor sensível, de calor latente. O que que acontece com o corpo ao receber calor? Depende de que tipo de calor que ele está recebendo. Ele pode mudar de fase, ele pode derreter, ele pode evaporar ou ele pode simplesmente aumentar sua temperatura. Então vamos analisar aí. Primeiro é bom a gente lembrar que a importância da descoberta, do começo da utilização da energia térmica na nossa humanidade, na história da nossa humanidade. Então a descoberta do fogo foi algo que mudou completamente o destino da espécie humana. O uso das locomotivas a vapor e a transformação de energia térmica em energia mecânica em movimento revolucionou a sociedade também no século XVIII. Então, ao início da Revolução Industrial lá com a Inglaterra mudou completamente o modo de ver o mundo, né? O modo dos países trabalharem, operarem e produzirem. Então, vamos lá. As formas de transferência de calor a gente vai tratar de três: condução, convecção e radiação. Tem um desenho aqui que representa as três ao mesmo tempo, que é o seguinte: na condução térmica, os dois corpos têm que estar em contato direto, um encosta no outro. Isso é condução. Então, quando você segura uma barra quente, ou ninguém é esperto o suficiente para pegar uma barra quente e falar, olha, vou segurar ela. Ninguém faz isso. Mas às vezes você está fazendo um brigadeiro, segurando a colher de metal, e ela vai esquentar, mas você não quer deixar de fazer o seu brigadeiro, você vai ficar mexendo ali até onde suportar quando você pega uma panela quente. Então,
aquilo ali é troca de calor por condução. Não é uma experiência muito agradável, mas é troca de calor por condução. A convecção, ela vai acontecer quando houver um deslocamento de uma massa de fluido, seja ele o ar, seja ele um líquido, seja ele um gás qualquer. Quando tem um deslocamento de uma massa de fluido, a gente chama de convecção. Então, no caso aqui da fogueira, o ar frio que está aqui em cima, perto das mãos dele, é mais pesado. Então ele desce e o ar quente da fogueira, que é mais leve, sobe e aquece as mãos aí da pessoa que está usando. Então isso a gente chama de convecção. Uma massa de ar mais pesada desce, uma massa de ar mais quente, mais leve, sobe. E isso vai fazer aí o processo de convecção. Isso acontece também na nossa geladeira, né? Normalmente o congelador está lá em cima e o ar frio que está no congelador é mais pesado, então ele desce na geladeira, ele cai naturalmente, e o ar mais quente que está lá embaixo sobe, e isso vira um processo cíclico. Então a geladeira trabalha por ciclos aí, tentando deixar a temperatura sempre baixa. A radiação ou irradiação vai ser a troca de calor sem contato também por ondas eletromagnéticas, né? Então, o Sol transmite calor para a Terra por ondas eletromagnéticas. Não tem um meio, não tem um fluido, não tem um ar, não tem um gás, não tem uma barra de metal, então chega por ondas eletromagnéticas. Então, aqui para a gente definir, deixa eu mudar a cor. Na condução, tem contato físico entre os dois corpos. Na convecção, tem deslocamento de massa. Então, deslocamento. E na irradiação, são ondas. Então, condução, contato físico, convecção, deslocamento, e radiação, ondas, certo? Esses processos de transferência de calor aí. A gente tem uma aula aí, que eu vou na próxima, talvez, vou reservar para inversão térmica, que é um fenômeno que é bastante cobrado no Enem, um tema que pode vir, inclusive, em redação falando de aquecimento global. Então, a gente tem que ficar bem atento. É um dos temas mais latentes aí na sociedade a nível mundial. Então, é sempre bom estar atento a isso, entender como se dá esse processo físico, efeito estufa e tudo mais. Agora, o que que acontece com o corpo que recebe calor? Bom, primeiro a gente sabe que tudo isso, ó, nesse caso aqui da fogueira, o calor está indo do fogo, que é um processo de combustão, um processo químico, uma fonte de calor aqui através de um processo químico, ele vai do fogo para a mão, porque o fogo está com temperatura mais alta. A barra está mais quente, o calor flui da barra para a mão. Então a gente sabe que isso acontece sempre com o calor partindo da fonte mais quente para a fonte mais fria, do corpo mais quente para o corpo mais frio, certo? O que que acontece com quem recebe calor? Aqui a gente vai dividir. Lembra que lá na energia mecânica a gente divide entre cinética e potencial? É mais ou menos a mesma coisa, que a gente divide entre calor sensível e calor latente. Se um corpo recebe calor sensível, o que vai acontecer é aumento de temperatura, mas ele não tem mudança de fase. Então, enquanto você está dando calor sensível para um objeto que está no estado sólido, ele continua no estado sólido e tem sua temperatura aumentada. Quando esse cara começar a derreter, a temperatura para de subir e ele começa a mudar de fase. Enquanto ele não derreter por completo, a temperatura não volta a subir. Por quê? Porque nesse período, nesse intervalo, ele está recebendo o que a gente chama de calor latente. Então, calor latente é o tipo de calor que um corpo recebe enquanto ele está mudando de fase. E isso acontece a temperatura constante. Então, aquele mito de que você vai fazer um chá ou vai fazer um macarrão, bota água para ferver e vou deixar, começou a ferver, você fala, vou deixar ferver mais tempo, que vai ser mais rápido. Não vai, porque se ele começou a ferver, essa temperatura já está em 100 graus Celsius e ela não vai subir até que essa água evapore por completo. Então, se você esperar a temperatura subir, você vai ter que cozinhar a vapor, tem que cozinhar num gás. Então não é interessante aí, nesse caso é um mito aí que a gente tem. Então, calor sensível vem a nossa primeira formulinha aqui na termologia. Então, essa equaçãozinha do calor sensível, que a gente vai designar para a quantidade de calor. Vou até botar numa legendinha aqui.
Q é quantidade de calor. M é massa. Esse Czinho é o calor específico, que eu já vou explicar logo agora. E o ΔT é a variação de temperatura. Então, basicamente o corpo está recebendo calor sensível, a sua temperatura está aumentando. A quantidade de calor que ele recebeu está relacionada à sua massa, seu calor específico e à temperatura que subiu. Então, quanto maior a temperatura, maior a elevação de temperatura, mais calor esse corpo recebeu, certo? Na prática, o corpo está recebendo energia e as moléculas estão se agitando. Quanto mais energia ele recebe, maior a agitação, maior a velocidade média das moléculas. Quanto maior a velocidade média, maior a temperatura, tá certo? Massa e calor específicos são da constituição do material aí a nível atômico. Então, isso é uma característica do material. Isso é constante, isso não é mutável. O que pode mudar aí? Temperatura e quantidade de calor, quantidade de energia fornecida. No calor latente, a gente tem o Q continua sendo calor, o M continua sendo massa, mas esse L a gente chama de calor latente de mudança de fase. E ele é constante para cada material para determinada mudança de fase. Ou seja, o gelo tem um calor latente de fusão e a água tem um calor latente de evaporação. Esses valores são diferentes e são constantes para esse material, certo? A gente tem que tomar cuidado aí, normalmente isso vem dado no exercício, não é nada que a gente precise decorar. A gente precisa decorar o calor específico da água, que vale 1, mas eu vou falar da água mais no próximo assunto aqui da aula. Então, calor sensível, mudança de temperatura sem mudança de fase. Aumento de temperatura sem mudança de fase. Calor latente, mudança de fase sem mudança de temperatura. Se a gente coloca dois corpos para trocarem calor, eles vão trocar calor até que aconteça o equilíbrio térmico. E no equilíbrio térmico eles vão ter a mesma temperatura. Isso vai ser a nossa aula de calorimetria. Aqui a gente vai pensar no calor sensível como uma forma de energia. Você está fornecendo energia. Beleza. Então quem recebe calor tem dois caminhos: aumentar sua temperatura ou mudar de fase. Mudar de fase, derreter, evaporar, solidificar se você está retirando calor, tudo isso. Então, dois caminhos: um, mudar a temperatura, o outro, mudar a fase, certo? Aí a gente entra no conceito, eu falei aqui de calor específico, a gente entra no conceito de capacidade térmica. Então, o que é essa capacidade térmica? Se a gente pensar no mesmo material, ele tem uma quantidade de calor que você precisa fornecer para mudar a temperatura, mas isso é diferente para diferentes materiais. Então, se a gente pega, por exemplo, um copo de plástico e coloca nele um produto quente, esse copo de plástico você vai ter uma percepção dessa temperatura nele. Diferente de eu pegar uma xícara de porcelana. Se eu pego uma xícara de porcelana aí e for fazer o meu chazinho, ela vai ficar mais quente do que um copo plástico, certo? Então tem uma diferença. Essa diferença tem a ver com a capacidade térmica. Então a capacidade térmica ela é uma razão, uma relação de quanto de energia eu preciso fornecer para um corpo para elevar sua temperatura. Então, quanto maior é a capacidade térmica de um corpo, mais energia eu preciso fornecer para aumentar a sua temperatura em aí 1, 2, independente de quantos graus Celsius, certo? Então, quanto maior a capacidade térmica, maior a quantidade de energia que eu preciso fornecer para subir a temperatura de um corpo. E aí a gente vai fazer o seguinte relação. Capacidade térmica é calor por variação de temperatura. Só que a gente faz o seguinte, isso aqui é um dado experimental. Você vai fornecendo energia e descobrindo quanto que é a temperatura, e vai medindo com a variação de temperatura. Isso aqui te dá um gráfico. Ele vai ser linear, ele vai dar uma reta lá para determinado material, você vê. Só que a gente percebe que para diferentes quantidades do mesmo material, essa quantidade de energia ela é diferente.
Como que a gente percebe isso? Quando você vai fazer, por exemplo, vai fazer feijão, vai fazer uma feijoada para uma família grande, tem 20 pessoas para comer. Qual é o meio mais rápido de fazer isso? É dividir em várias panelas. Quanto maior a quantidade de panela que você estiver fazendo isso, fazendo feijão, mais rápido ele vai cozinhar. Por quê? Quanto maior a quantidade, maior a capacidade térmica e por isso você precisa de mais energia para elevar a temperatura. Então, pegar o feijão e dividir em duas panelas, você já reduz pela metade a quantidade de energia que você vai ter que fornecer ali, o tempo que vai levar para aquilo cozinhar, para aquilo subir a temperatura que você precisa. Então, do mesmo modo, se você vai fazer alimento aí, vai cozinhar, cortar em pedaços menores significa cozinhar mais rápido. Claro que isso vai depender da receita, do que você está querendo fazer, mas é um fato que cortar em pedaços menores vai fazer cozinhar mais rápido. E aí, é por isso que na gastronomia, momento cultural aqui, você tem cortes padronizados para determinados alimentos. Porque se você fizer o corte do jeito que der na cabeça, criativo, e cada pedaço vai fazer batata cozida e cada pedaço está cortado de um pedaço, de um tamanho, isso significa tempos de cozimento diferentes por capacidades térmicas diferentes. E aí você vai comer, vai ter um pedaço cru, um pedaço cozido. Isso já gerou eliminação no MasterChef aí, né? Se você observar bem, se você lembrar desses fatos aí pitorescos. Então, o que a gente tem de conhecimento é que quanto maior a quantidade, maior a capacidade térmica. Na prática, a gente não falava em capacidade térmica. Quanto maior a quantidade, mais energia eu preciso fornecer para esse cara aumentar de temperatura. Então, a capacidade térmica, ela está relacionada com a massa. E aí, como a gente faz isso também experimentalmente, e aí faz uma continha e descobre que isso também dá uma reta, é notório que para cada material tem uma constante específica que está relacionada ali. Essa constante específica a gente chama de calor específico. Então, a capacidade térmica é para um bloco de substância. O calor específico, ele é constante para cada substânciazinha, certo? Aqui, muito cuidado para não confundir. Czão maiúsculo é capacidade térmica. Então, isso é maiúsculo. Czinho minúsculo é para calor específico. Então, cuidado, tem uma diferenciação. É diferente. Então, cuidado para não confundir isso. Capacidade térmica vai ser dada em calorias por grau Celsius ou joule por grau Celsius. Calor específico, então, capacidade térmica, vou botar entre colchetes aqui para falar que é só unidade de medida. Caloria por grau Celsius. Calor específico, Czinho, vou fazer uma perninha no Czinho aqui para ele ficar cursivo aí. Vai ser caloria por grama grau Celsius. Ou seja, a capacidade térmica vai te dizer quantas calorias você precisa para elevar esse material em 1 grau Celsius, certo? O calor específico vai te falar quantas calorias você precisa para elevar 1 grama desse material em 1 grau Celsius. Dá para entender? O calor específico ele é mais geral, por incrível que pareça. E a capacidade térmica ela é mais específica. A capacidade térmica é, se a gente pensa aqui, volta no exemplo da xícara, a capacidade térmica é quanto de energia eu preciso para elevar a temperatura desta xícara aqui, desse tamanho, com esse peso. O calor específico é quanto de energia eu preciso para elevar 1 grama do material de que é constituída essa xícara em 1 grau Celsius. Entendeu a diferença? Deu para pegar? Então, cuidado com o maiúsculo e o minúsculo. Lembra dessas duas formulinhas, porque elas vão passar a ser importantes para a gente. O calor específico da água, vou botar aqui H2O, é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Ele é a nossa referência, o nosso material de referência, que é o material mais abundante tanto no nosso corpo quanto no nosso planeta. Então, eu preciso de 1 caloria para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius,
certo? A densidade também é 1, então a gente tem aí algumas informações e a água, pela simplicidade, pela abundância, pela importância e relevância dela na nossa vida, cai muito em exercícios de Enem, de vestibular, de escola, de qualquer lugar. Então, a capacidade térmica, ela é importante para a gente entender. Ela é só uma constantezinha lá na equação, mas cuidado para a gente não se confundir. Se a gente olhar aqui, ó, isso aqui é exatamente o Czão, a capacidade térmica. Então, isso aqui pode ser também Q igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura, certo? A gente vai olhar, tem mudança de fase? Não. Então, calor sensível. Tem mudança de fase? Tem. Então, calor latente é outra coisa, a gente vai analisar assim, certo? E aí eu vou dizer, a gente precisa dar uma atenção muito especial para a água, porque cai muito no Enem e normalmente exercício de Enem ou de vestibular de qualquer lugar que envolva água, só para deixar claro que é uma pegadinha a mais, mas é uma pegadinha consciente aí, ele não dá informação de calor específico, ele não dá informação de densidade. Ele pode inclusive te falar que 200 ml de água. E você tem que saber que 200 ml de água são 200 gramas, porque isso é pré-definido, isso é estabelecido, é tabela. Então, eu vou fazer aí, estou prometendo, mas vou gravar aí até o sábado postar uma aula sobre medidas e nessa aula eu vou falar disso, da água, das medidas, da velocidade, da temperatura, de tudo, só medidas. Então, a água a gente tem que atentar. Os pontos críticos. Então, ponto crítico são as temperaturas chave aí, as temperaturas onde começa a ocorrer a mudança de fase. Então você tem gelo, a temperatura muito negativa lá, temperatura muito baixa. Quando essa mudança de temperatura atinge 0 graus Celsius, por enquanto vai falar só nessa escala, depois a gente fala de outras. Quando essa temperatura atinge 0 graus, ele começa a derreter, ou seja, ele inicia uma mudança de fase. E nesse processo aqui, nessa mudança de fase, ele está recebendo calor latente. Então aqui, ó, nesse período aqui, calor sensível. Nesse período aqui, calor latente. Certo? Tem essa diferença. Nesse aqui, sensível de novo. Nesse aqui, latente. Dá para observar nesse gráfico o que está acontecendo em cada caso? Fiz uma bagunça aqui. Latente. Então, quando essa reta está inclinada, aqui é o eixo da temperatura. Então, significa que a temperatura está aumentando. Se a temperatura está aumentando, é calor sensível. Quando ela fica horizontal, no eixo da temperatura, significa, ó, ele está recebendo calor. Significa que ele está sofrendo mudança de fase. Se ele está a temperatura constante, mesmo recebendo calor, está mudando fase, está derretendo. Aqui voltou a inclinar, a temperatura voltou a subir. Está subindo a temperatura, calor sensível de novo. Ficou horizontal de novo aqui, ó. Então não está mudando a temperatura, chegou em 100 graus Celsius. Então os pontos críticos são 0 graus Celsius para fusão e 100 graus Celsius para ebulição. Fusão, ebulição. Então temos que lembrar disso. O cara no exercício ele pode não te falar. Provavelmente ele não vai falar o calor específico, ele não vai falar a temperatura de fusão da água, ele não vai falar a temperatura de ebulição, fusão do gelo e ebulição da água, certo? Aqui voltou a subir, sensível de novo. Vou botar aqui com só um Szinho porque não vai caber. Então a gente tem que dar uma atenção especial. Calor sensível da água vale 1. H2O igual a 1 caloria por grama grau Celsius, certo? Calor específico da água vale 1. Calor sensível e calor latente, a gente fica atento aí nesse gráfico.
Esse gráfico ele é muito comum em exercício de prova, vem muitas vezes, fica até repetitivo, mas é importante saber, porque se vier de novo, como já vieram muitas vezes, pode vir de novo. Se vier de novo, você tem que estar preparado. Então, muita atenção com a água, muita atenção. Isso é muito importante. Resumindo aqui, a energia no Enem. O mesmo slide da aula de mecânica, porque tem aqui o resumo dos conteúdos que mais caem. E aí tem uma armadilha, porque você pode analisar a termologia sem entender que ela é uma forma de energia e achar que cai pouco. Está aqui que calorimetria, apesar de estar lá no topo, está em 5,5% das questões do Enem, em todos os tempos aí no geral. Só que aqui tem uma pegadinha, até no gráfico tem pegadinha esse povo da física. Energia, trabalho e potência representa 8,2%. Só que tem energia térmica aqui no meio. Então, tem exercício de termologia aqui nesses 8,2%. Quando a gente olha para gases, isso aqui também é dado dentro da termologia. Então, também está na temperatura. Quando a gente olha para resistores, aqui está acima de calorimetria, normalmente exercício de resistores tem algum relacionado com termologia. Então, o que que acontece? São formas de energia. A energia ela é para ser trocada através da realização de trabalho. Então, se a gente pensar aí, uma lâmpada realiza trabalho convertendo energia elétrica em luz. Só que essa lâmpada esquenta, então ela pede um pouco por energia térmica. O sistema é conservativo ou não, a depender de como eu estou olhando para ele. Então, se a gente olha um sistema de energia só mecânica, ele é conservativo se toda energia mecânica for transformada em energia mecânica. Cinética em potencial, potencial em cinética. Se no meio desse caminho ele transforma em energia térmica, e aí vocês vão lembrar aí da infância, quem já andou passando o dedo aí pelo portão do vizinho, né? Vai andando, passando o dedo, que não sei se todo mundo é maluco para fazer isso. O seu dedo esquenta. Se você fizer aí agora na mesa, você vai ver, ele esquenta. Você ficar aí, ó, passando o dedo aqui, vai esquentando. Isso é perder energia por atrito. Então, eu estou perdendo energia mecânica. Meu dedo está ganhando energia térmica. Então, tem energia térmica em sistemas não conservativos quase sempre. Quase, quase, quase sempre. Então, se você pensar aí, tá passando um trem. Na linha de trem, quando o trem acabar de passar, o trilho vai estar quente. Porque ele perdeu energia por atrito ali, converteu em calor. E tem alguns sistemas que são exatamente para isso. Então, ferro de passar tem lá um resistor que converte energia elétrica em energia térmica. E a ideia é essa, na lâmpada essa energia é desperdiçada. No ferro, não, essa energia é útil. Eu quero fazer isso. Na geladeira, eu quero fazer isso, eu transformo energia elétrica em calor. Sim, a geladeira gera calor. Eu vou fazer uma aula só de convecção para falar disso. A geladeira gera calor. E esse processo ali de máquina térmica expulsa o calor do interior da geladeira, fazendo lá ficar frio. Por atrito, na calorimetria, cai sempre, e em resistores. Sempre tem um exercício de resistores. Todo mundo já viu aí uma cafeteira elétrica, uma churrasqueira elétrica, então quase sempre tem exercício que traz isso, tá certo? Então vamos lá, encerrando a nossa aula. Era isso. Vou deixar para a próxima aula os exercícios para a gente desenvolver um pouco mais. Na sexta-feira eu vou trazer uma aula de eletricidade, de energia elétrica, e aí a gente faz todos os exercícios de energia do Enem, que estão relacionados com as trocas de energia aí, e começa a ver que energia cai muito. Em seguida, medidas, e a gente vai destrinchando a física aí do jeito que ela está lá no programa do Enem. Tá certo? Então, bons estudos para todo mundo, espero que tenha sido útil. Tchau, tchau.